Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Hoje eu quero falar um pouco sobre o autoconhecimento, armadilhas da mente. Eu estava aqui lembrando que o autoconhecimento é uma jornada que acaba quando a vida acaba, né? E como ser humano nós precisamos saber quem somos. E essa descoberta, ela se faz através do autoconhecimento. Esse conhecimento que mudou, claro, minha vida, e eu quero trazer um pouco aqui também para você que está chegando agora, gratidão pela sua vida, gratidão por você estar aqui na minha live de domingo. E nós vamos falar um pouco sobre esse comprometimento que eu quero, na verdade, ter hoje com você, que mudou, na verdade, a minha vida. Porque hoje eu sei, na verdade, quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei de tudo aquilo que aconteceu para que eu pudesse hoje eu ter um domínio efetivo da minha vida. Zilda, bom dia, como é que é? Araraguá, Santa Catarina. Bom dia, seja bem-vinda. Nós vamos falar um pouco então sobre armadilhas da mente, baseado até num livro que eu escrevi, numa mentoria que está no Clube de Autores, tá? Para você que gosta de ler e queira descobrir mais sobre como é o funcionamento da sua mente, por gentileza eu te peço que você vá até a plataforma Clube de Autores. Eu acho que tem um link na bio aqui também que dá para vocês ir até lá e a partir de então acessar os nossos manuscritos que estão ali publicados, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre a personalidade, né? E também sobre alguns tipos de padrões que nos remetem a termos uma vida plena ou uma vida dentro de um grau de neuroticismo elevado. Por exemplo, a personalidade da gente, né, é como eu já disse isso em algumas outras lives, mas eu não gosto nada de repetir aqui. Ela é muitas vezes referida pelas pessoas como a essência, né? Quer dizer, a essência do seu ser está dentro da sua personalidade. E por essa razão eu escrevi um artigo então falando sobre os 5 traços de personalidade. Tá? Esses 5 traços de personalidade estão inseridos dentro desse compêndio que nós escrevemos e publicamos. Então veja bem, quando nós falamos de essência, né, por que as pessoas chamam de essência? Porque são na verdade, as características fundamentais dentro de você. Essência é, por exemplo, uma pessoa mais amada. Por exemplo, a minha essência é ser uma pessoa, por exemplo, empática, de compaixão, mais amável. Isso nós chamamos de essência. Porque pode ser que você tenha algum outro momento de egoísmo, de combatividade, de agressividade. Mas voltando, por exemplo, quando a gente olha principalmente para a mitologia grega, e aí agora a gente volta um pouco a Aristóteles, né? Mais das vezes, às vezes você tem uma pessoa empática, uma pessoa carinhosa, uma pessoa amável, né? E por isso que eu vou explicar um pouco aqui como está enraizado o que a ciência chama de personalidade. Por exemplo, quando você estuda um pouco, eu vou até citar também aqui Hipócrates, que ele fala sobre os temperamentos. Depois vem Tina Rai vem escrever sobre os 4 temperamentos transformados pelo Espírito, que é muito bom esse livro. Se você ainda não leu, procure ler, porque quando você sabe quem é você, fica mais fácil você lidar com as outras pessoas. Eu vejo que o grande embate diante dessas questões, desses questionamentos, é porque muitas vezes você não conhece o seu temperamento. A ciência moderna, ela estuda os dois mais aprofundado, que é introversão e extroversão. A ciência antiga, isto é, estudava os 4, que é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, tá? Que vem a partir de Hipócrates. Isso é bom deixar bem claro. Não é? Mas é o primeiro modelo da personalidade. Tá bom? Esse é o primeiro modelo de personalidade
nós estamos falando aqui dos primeiros lá da Grécia Antiga, né? Que talvez fica melhor assim para você identificar alguma semelhança com seus traços de personalidade, que hoje está documentado pela ciência, que hoje a gente precisa entender que está validado pela ciência, de aonde manifesta o maior grau de personalidade, porque dentro desses cinco, um vai se sobrepor mais do que o outro na sua vida. E isto vai dizer muito de você, isso vai dizer o quanto que você é para lidar com alguns questionamentos. Quando nós falamos, por exemplo, sobre esse conhecimento que é validado cientificamente, né, o mais validado possível, é claro, porque existe aspecto da vida em que você é igual a outras pessoas. Agora, existe aspectos da sua vida que você se torna único. E por isso que você precisa entender um pouco sobre você, para você lidar com alguns questionamentos. Tá? E no fim das contas é isso que a ciência da personalidade estuda. E eu quero deixar isso bem claro. Em que medida nós somos iguais aos indivíduos? Em que medida nós somos iguais a alguns? Né? E a ciência da personalidade, ela estuda isso em vários níveis de análise. Né? O que é um nível de análise? Eu sei que às vezes estou sendo um pouco aqui catedrático, mas eu penso que quem gosta de estudar essa área, isso tem um valor maravilhoso. O que é um nível de análise? Nível de análise. Por exemplo, a genética, ela é um nível de análise científica. Mas nós temos evidências disso que eu vou te ensinar aqui, ou seja, os genes. Né? O que sabemos sobre a biologia genética é que a personalidade, ela está enraizada na genética das pessoas. Olha só como isso é muito forte. Né? Nós temos estudos de personalidade sobre circuitos cerebrais, que são os neurônios. Né? Nós temos estudo de personalidade sobre o funcionamento do corpo. Pessoas, né, de personalidade diferente, o corpo funciona diferente, o cérebro funciona diferente. Pessoas de personalidade diferente têm comportamentos diferentes. Então, as ciências comportamentais, digo, que estudam, né, a personalidade, existe, por exemplo, uma sociologia da personalidade. A personalidade vai implicar em maneiras de pensar, em maneiras de se sentir. E o que é importante na mente, a psicologia estuda. A personalidade, ela é estudada por vários campos científicos, em vários níveis de análise diferentes. Olha só. E é daí que vem a robustez desse modelo que eu vou estar trazendo para você. É o modelo mais robusto que você encontra no mundo hoje em dia. Nem de longe você encontra o modelo da ciência na qual nós vamos passar a ver. E segundo este modelo da ciência na qual nós vamos passar a ver, você que me acompanha, você que me segue, eu estou sempre trazendo alguma coisa aqui nesse âmbito, né? Segundo este modelo, existem 5 grandes padrões estatisticamente validado pela ciência na vida dos seres humanos. Padrão do quê? Eis aí a interrogação. Padrão de comportamento, ou seja, como você age. Padrão afetivo, como você sente e por que você sente. Né? Como você sente, o que você sente com as suas emoções, como que as suas emoções ocorrem dentro de você. Padrões cognitivos, exemplo, como você lembra das coisas. Você sabia que pessoas de traços diferentes lembram de coisas diferentes? Ninguém lembra. Quem tem padrões diferentes lembra igual ao outro. Olha só. Por exemplo, como você toma decisões. Pessoas de traços diferentes tomam decisões de maneira diferente. Como você se comunica. Já percebeu que uma pessoa tem características peculiares de se comunicar? Existe toda uma ciência que estuda a comunicação, que estuda a personalidade. Então existem 5 grandes padrões estatisticamente validados pela ciência
que governam a vida humana. E esses padrões têm nome na ciência. Por exemplo, todo ser humano ele possui algum grau em cada um dos traços que eu vou te ensinar aqui. Exemplo, um dos graus de personalidade, um dos mais estudados inclusive, um dos mais antigos, um dos primeiros a ser documentado pela ciência, é chamado de extroversão. Exemplo, um dos graus de personalidade, um dos mais estudados inclusive, um dos mais antigos, um dos primeiros a ser documentado pela ciência, é chamado de extroversão. Como eu comecei a falar aqui sobre os temperamentos, que a ciência moderna estuda, que é a extroversão e introversão, só para citá-los, a personalidade, por exemplo, ela não é binário, ou seja, eu tenho ou não tenho. Todo ser humano possui algum traço, algum grau, melhor dizendo, de traço de personalidade. Quando você diz assim, eu não sou extrovertido, então é quando você tem um baixo grau de extroversão. Você pode ter um baixo grau de extroversão ou um alto grau de introversão. O introvertido nada mais é do que uma pessoa que possui um alto grau de extroversão. O extrovertido nada mais é do que uma pessoa que possui um alto grau de extroversão. Talvez você possua um grau mediano, aí a ciência te chama de ambivertido. Veja como é interessante. Oi, Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Porque quando você tem características de introvertido e características de extrovertido também, todos nós temos 5 traços de personalidade. A humanidade inteira tem esses traços de personalidade. Isso já foi documentado. Já faz tempo, né? Você sumiu, Sônia. Boa tarde. Por exemplo, já foram documentados ao longo de 70 anos, eles já foram, por exemplo, em todos os tipos da cultura do mundo, já foram documentados esses traços de personalidade. Quando você descobre o seu traço de personalidade com o seu temperamento, isso faz uma diferença muito grande. Porque fica melhor para você lidar, por exemplo, com pensamentos intrusivos, fica melhor para você lidar, por exemplo, com alguns questionamentos, né? Por que eu penso assim? Por que eu lembro das coisas assim? Entre outras coisas que a gente, à medida do tempo, né? Você ainda não descobriu, né? Mas você deixou de me acompanhar aqui. Todavia, quando você continua, é claro que você vai sempre aprendendo. É bom lembrar que o autoconhecimento é para a vida toda, viu, Sônia? Ele não termina. Então, quando você dá sequência ao estudo e acompanhando as nossas lives, claro, nós temos também aqui canal, enfim, tem muito material, muita coisa aí para você saber por que você lida, por que você é desse jeito, né? E a partir daí ficar mais suscetível, é claro, e mais fácil para você lidar com alguns tipos de comportamento seu, que quem sabe na maioria das vezes você acha que é estranho, né? Mas então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Porque quando você vai ter características, por exemplo, nós estamos falando aqui do introvertido e característica de extrovertido também, todos nós temos esses 5 traços de personalidade. A humanidade inteira tem esse traço de personalidade, guarde bem isso. Como eu já disse, já foram documentados ao longo de 70 anos, eles já foram documentados em todos os tipos de cultura do mundo. Exemplo, tribos minúsculas de aborígenes, até grandes metrópoles, por exemplo, no Ocidente, Oriente, não importa. Existem algumas variações culturais, sim, existe, mas elas são sutis no geral, tá? E esses 5 traços de personalidade, eles tendem a serem distribuídos de maneira muito parecida no mundo inteiro. A personalidade, ela é entendida dentro de um espectro e dentro de uma dimensão. Os artigos científicos nos dizem assim, as 5 dimensões da personalidade. Quão extrovertido você é? A grande pergunta que se faz é, o que isso tem a ver com a minha vida
eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, não é? Não é assim que a gente sempre diz, etc. Mas o que isso tem a ver com a vida real, esse traço de personalidade? Né? De onde vem essa personalidade? Lembrando que a personalidade básica ela é formada aos 3 anos e meio na criança, a personalidade ela se consolida aos 7 anos, tá? E a partir daí se reverbera para a sua vida inteira aquilo que você vai ser. Tá? Então é isso que vai governar a sua vida. O que vai de fato governar a sua vida é a partir do momento dessa formação da sua personalidade, mas o que vai sobrepor, o que vai aparecer mais na sua vida, porque você é assim, né? Porque você é único nessa forma de pensar, nessa forma de existir, é os traços da sua personalidade. Por exemplo, tem pessoas que acham que a personalidade você aprende, que é cultural, né? E que muitas pessoas vão achar que é e não é. A personalidade ela possui, por exemplo, 3 raízes. Eu sempre gosto de falar, a primeira raiz é a mais relevante e a mais importante e de maior peso é o que a ciência chama de raiz biogênica, que nada mais é do que o jeito complicado de dizer que a primeira principal raiz da tua personalidade é genética. Ou seja, você recebe isso através dos genes, através dos seus pais, através da sua mãe. Tá? Então, por exemplo, quando nós falamos assim que existe um conceito na ciência chamado de variabilidade estatística, exemplo, você tem uma personalidade, eu tenho outra. Existe, portanto, uma diferença entre a tua personalidade e a minha. Pelo menos 50% da nossa personalidade ela é explicada pelo gênero. Então fica mais fácil assim de você compreender. Ou seja, pela nossa genética, de modo científico, tá? Isso significa que a maior parte da nossa personalidade ela tem uma raiz que é biológica e genética. Só que as pessoas ouvem falar sobre genética e acham que a genética é uma sentença dentro do senso comum. As pessoas acham que por ter o gene vai ter aquilo ou vai ser assim. Né? Só que a gente precisa entender que, por exemplo, isso é um dos maiores erros que existe quando a gente está falando sobre isso. Exemplo de doença, por exemplo, de Alzheimer. A doença do Alzheimer, ela tem componente genético. Cada vez mais se descobre, não é um gene só, são vários. Existe uma complexidade de genes que se interagem entre eles. Então a doença de Alzheimer tem componentes genéticos. E alguns, por terem esses componentes, acham que vão ter a doença de Alzheimer. É onde a pessoa se equivoca. Porque é importante você saber exemplos de biologia que um gene, o teu genoma é como se fosse uma lâmpada. E essa lâmpada, ela pode ou não acender. Quando ela acende é porque o gene se expressa. O gene é codificado para expressar uma coisa, ou seja, é uma lâmpada que acendeu. A grande questão é que nem sempre a lâmpada se acende dentro de você. Porque dependendo das tuas escolhas de vida e das tuas vivências, a lâmpada pode acender ou apagar. O gene pode expressar, olha só, não aquilo que ele codifica no teu genoma. Explicando de uma forma bem prática, descodificada, mesmo você sabendo que tem componente genético para o Alzheimer, se você praticar atividade física regular, se você se alimentar adequadamente, se você dormir com qualidade, e dormir com qualidade é muito sério, você potencializa teu cérebro com alimentação. Se você não respira, por exemplo, ar poluído, se seus níveis de estresse não são constantemente elevados, você pode até ter componente genético para o Alzheimer, só que a lâmpada não vai acender. Ou seja, o gene pode expressar ou não. Vai expressar e, portanto, se você não vai desencadear isso na sua vida, não significa que você tem na sua personalidade
né, uma base, com base genética, isso significa uma coisa fixa ou uma sentença contra a sua própria vida. Então, como eu já disse, a personalidade tem 3 raízes e eu vou deixar isso para uma outra live aqui, para nós estarmos falando um pouco mais então sobre ciência e sobre os traços de personalidade.